Capítulo 1, versos 13 a 23. Hoje nós estaremos lendo dois textos para nossa reflexão desta manhã. O primeiro deles, Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23. Depois, na sequência, Efésios capítulo 4, do 17 ao 24. Primeiro Colossenses. Colossenses 1, de 13 a 23. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas possa ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que fosse pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Deixe marcado aí, volte um pouquinho, Efésios capítulo 4, de 17 a 24. A santidade cristã oposta à dissolução. Efésios 4, 17 a 24. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância com que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, enquanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, para que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do novo entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos pelo sustento que vem do Senhor. Por isso te louvamos, ó Deus, por toda a provisão que o Senhor tem nos concedido. Consagramos ao Senhor dízimos e ofertas e pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. E agora, Deus, por meio da exposição bíblica, sejamos, por meio do seu Espírito, edificados, confrontados, exortados e, na medida da vontade do Senhor, transformados para vivermos segundo o seu querer em nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu imagino que a esta altura os irmãos estejam se perguntando: o que estes dois textos têm em comum? Ou o que esses dois textos podem juntos nos apresentar enquanto uma única mensagem? Eu explico aos irmãos.
Hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito de uma verdade bíblica que nos é mostrada desde o princípio da criação. Nós fomos feitos à imagem do Deus invisível. E por isso eu gostaria de refletir com você a respeito das implicações de termos sido criados à imagem de Deus. Como nós lemos lá no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Alguma vez na vida, você já pensou a respeito da importância, do privilégio e também da responsabilidade de sermos tão completamente diferente de todos os outros seres da criação? Só nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você já parou para pensar a respeito disso? Existem implícitos aqui privilégios preciosos demais, mas também responsabilidades que devem ser consideradas. Hoje é o dia de pensarmos a respeito de que fomos criados à imagem do Deus invisível. Reverendo Hernandes Dias Lopes define uma pregação cristocêntrica da seguinte maneira: uma pregação centrada na pessoa de Cristo é aquela onde o pregador lê, explica e aplica o texto da palavra do nosso Senhor. Que maravilha! Até esse momento nós já caminhamos 33% da nossa missão para esta manhã. Agora, partindo para a segunda etapa, eu quero explicar para vocês os dois textos que nós lemos e tentar, de alguma maneira, mostrar a vocês a conexão que eles têm entre si e como juntos eles nos ensinam a respeito de sermos a imagem e semelhança de Deus. No primeiro texto que lemos, em Colossenses capítulo 1, dos versos 13 a 23, nós percebemos que Paulo está falando a respeito da excelência de Cristo, da nobreza de Cristo, da superioridade da pessoa e obra de Jesus Cristo. Aqui, mais uma vez, Paulo faz questão de enfatizar que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Nós fomos reconciliados com o Senhor, e que nós somos, e que Jesus é a imagem do Deus invisível, conforme verso 15. Certa vez, em um dos seus diálogos com os seus discípulos, Filipe fez uma pergunta a Jesus. Jesus estava ali confortando os seus discípulos, trazendo uma palavra de conforto, e num dado momento desta conversa, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus então lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Quando nós olhamos, meus irmãos, para o segundo texto, lá de Efésios, nós percebemos que agora Paulo está tratando justamente dos efeitos daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, dos efeitos que o sacrifício de Jesus produz no nosso coração, que podem ser resumidos no fruto do Espírito, descritos em Gálatas capítulo 5, versos 16 a 26. Neste sentido, em Efésios, Paulo fala da oposição, da incompatibilidade que existe entre a santidade requerida dos cristãos e a vida de pecado oferecida neste mundo. Nos versos 17 a 19,
Paulo resume o completo estado de depravação do coração humano, quando ele diz assim: não mais andeis como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Temos então, meus irmãos, dois textos, duas realidades, que juntos nos mostram uma mensagem. Existem privilégios de sermos feitos à imagem de Deus, mas também responsabilidades. O primeiro texto nos mostra que Cristo é a imagem do Deus invisível. O segundo texto nos mostra que nós somos pecadores, mas uma vez alcançados por Cristo, não podemos dar vazão ao pecado. Nós aprendemos, meus irmãos, que fomos criados à imagem de Deus, mas que por causa do pecado, esta imagem foi manchada. Mas em Efésios, Paulo nos diz que é necessário vivermos uma vida de santidade. Bom, talvez você esteja pensando: ok, pastor, eu já entendi o que ambos os textos estão nos ensinando, mas o que isso tem a ver comigo? E talvez esta seja a pergunta principal que nós devamos nos fazer aqui. O que estas duas realidades, a revelação de Jesus como a expressão da glória de Deus, e nós como pecadores reconciliados, que devemos fugir do pecado, tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia? Pois bem, responder a estas duas perguntas é a nossa terceira e última missão nesta manhã. Aplicar esse texto ao nosso dia a dia. Nós aprendemos até aqui que fomos criados à imagem de Deus, mas o pecado manchou esta imagem de Deus, que está gravada em nós. Nós aprendemos também que Jesus é a revelação, a imagem do Deus invisível, e que apesar desta mancha, Jesus nos reconciliou com o Pai. Agora, meus irmãos, nós precisamos olhar para estas coisas e perceber o que isso tem a ver com a nossa vida. Bom, se em Cristo fomos chamados para sermos santos e vivermos para a glória de Deus, nós precisamos espelhar a imagem de Deus em nossas vidas. É este o chamado para a igreja de Jesus. Mas talvez a pergunta que possa brotar no nosso coração é: como fazer isso? Como espelhar a imagem de Deus que foi ofuscada no passado, mas que foi vencida por Cristo na cruz do Calvário? Como eu e você podemos ser hoje, espelhar hoje a imagem do Deus invisível? O apóstolo Paulo nos apresenta aqui alguns passos importantes, que são também aplicações para a nossa vida. E o primeiro deles: é necessário que os nossos pensamentos sejam transformados. Efésios 4, 23, Paulo diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso pensamento. É como se Paulo dissesse: deixem que o Espírito Santo transforme a maneira de pensar de vocês. Neste sentido, meus irmãos, para sermos e vivermos a imagem de Deus, nós precisamos imitar Jesus. Porque segundo o texto que lemos, Jesus é a imagem do Deus invisível. E assim, termos os nossos pensamentos transformados pela palavra de Deus. É por ação do Espírito Santo que os nossos pensamentos são transformados. A nossa visão de mundo é igualmente transformada à luz da revelação de Deus, quando nós conhecemos a palavra da verdade. Portanto, neste processo de nos tornarmos aqueles que refletem a imagem de Deus, é necessário que os nossos pensamentos sejam transformados.
que os nossos pensamentos sejam como os pensamentos de Jesus, para que possamos então espelhar para o mundo perdido a imagem de um Deus invisível, mas real, que nos ama e que salva. Quando todos os nossos pensamentos forem transformados, a nossa visão de mundo será igualmente transformada. As mesmas coisas não serão vistas da mesma forma. Sofrimentos não serão apenas sofrimentos. Dores não serão apenas dores. Privações não serão apenas privações, mas meios pelos quais o Deus Todo-Poderoso também se revela a nós. E assim, nós seremos capacitados, adiante de um cenário ruim como este que eu acabei de citar, espelharmos fé, como a de Abacuque. Ainda que tudo dê errado, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja gado nos currais, em outras palavras, ainda que me falte o básico, contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Só pode ter este pensamento, esta visão, melhor dizendo, quem tem os seus pensamentos transformados por Deus, porque são habilitados a olhar acima das dificuldades. Como Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver com muito e a viver com pouco. Em tudo e em todas as coisas, Deus é suficiente para mim. Só pode pensar assim quem tem os seus pensamentos transformados pela ação de Deus. Espelha a imagem de Deus quem reage desta maneira. E a questão que fica para nós é a seguinte, irmãos. Pense comigo. Pense consigo mesmo. A imagem de quem os seus pensamentos têm espelhado? É um exercício de autoexame. Olhando para dentro de você, considerando os seus pensamentos, os mais íntimos do seu coração. Quem tais pensamentos tem espelhado? Sabe por que isso é importante? Porque Paulo nos apresenta um segundo passo. É necessário que também tenhamos as nossas atitudes transformadas. Verso 22, Efésios 4, 22 nos diz assim: no sentido de que, enquanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo que absolutamente tudo relacionado à nossa antiga forma de viver, sem Cristo, alheio às coisas de Deus, deve ser abandonada, deixada para trás, pois foi completamente corrompida pelo pecado. Romanos 3. Todos nós, nos tornamos mais parecidos com Cristo quando nós abandonamos aquilo que nos afasta de Deus. Irmãos, nós precisamos ser coerentes na nossa vida. Nós precisamos observar a relação que existe entre aquilo que nós professamos, entre aquilo que a Bíblia, que nós dizemos ser a palavra de Deus, que andamos com ela, e as coisas que nós fazemos no dia a dia. Como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, como nós nos relacionamos com os nossos clientes, como nós nos relacionamos com os nossos empregados, com o nosso patrão, seja onde for. Nós precisamos ter em mente que esta relação está intimamente ligado entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós de fato vivemos, para que não sejamos chamados, como Jesus chamou os fariseus do seu tempo, de hipócritas. Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo quando nós abandonamos o nosso velho homem. É muito interessante essa figura do apóstolo Paulo entre o despir-se do velho homem e o revestir-se do novo homem.
Porque, em primeiro lugar, Deus transforma o nosso pensamento. E esta transformação traz como consequência a transformação das nossas atitudes. Muitas vezes nós justificamos atitudes como sendo atitudes impensadas. Meus irmãos, a maioria dos nossos pecados, ele é pensado, maquinado, desejado. E nós precisamos estar atento a estas coisas. Porque enquanto a nossa mente não for transformada, as nossas atitudes não serão transformadas. Nós precisamos passar pelo processo de transformação da mente, para que as nossas atitudes também não sejam mais as mesmas. Para que possamos nos manter firmes naquilo que Deus tem se mostrado a nós, na essência do caráter de Deus, para que não achemos todas as coisas desse mundo como sendo coisas normais, coisas boas para vivermos, porque embora nós possamos fazer todas as coisas, nem todas elas nos são lícitas. Embora todas as coisas estejam à nossa disposição, nem todas edificam, nem tudo é para os filhos de Deus. Neste processo de sermos mais parecidos com Cristo, para espelharmos a imagem do Deus invisível, nós precisamos ter como consequência de pensamentos transformados a transformação das nossas atitudes. E aí eu te pergunto de novo, pense consigo mesmo, num exercício de autoexame, quem as suas atitudes têm espelhado? O que as suas atitudes, dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, têm refletido às pessoas? Nós precisamos pensar a respeito disso. Por fim, Paulo nos apresenta ainda, meus irmãos, uma terceira aplicação. Pensamentos transformados geram atitudes transformadas, que juntas, por sua vez, geram hábitos novos. Verso 24 de Efésios 4. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Criar novos hábitos em nossa vida é o terceiro passo que Paulo nos apresenta para sermos a imagem de Deus, para espelharmos a imagem de Deus. Trata-se de uma transformação que vem de dentro para fora e que não se resume no exterior, que muda a nossa percepção do mundo, que muda não apenas os nossos pensamentos, mas as nossas atitudes, que nos ajuda a construir uma nova forma de viver. Eu tenho aprendido com a Fernanda, na área da nutrição, que atitudes diferentes têm como consequência hábitos diferentes. Muitas vezes nós desejamos que os nossos filhos tenham, por exemplo, o hábito de vir à igreja, mas a gente não se move. Nós desejamos que os nossos filhos, por exemplo, tenham o hábito de orar, mas quantas vezes você ora com eles? Sabe, irmãos, é a repetição, é a constância que produz os hábitos. Trata-se de uma transformação que primeiro acontece na nossa mente e que depois influencia as nossas atitudes, para que a nossa vida, a nossa nova forma de viver, seja algo comum para nós. A maturidade espiritual não é algo instantâneo, muito menos automático. É um processo de desenvolvimento espiritual que vai durar o resto das nossas vidas. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento espiritual, no qual nós precisamos dar um passo de cada vez, todos os dias. Observe o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pense consigo mesmo. A imagem de quem
os seus hábitos refletem. O que as pessoas estão vendo em você, considerando o seu dia a dia. Nós fomos criados à imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus invisível. Nós devemos viver como Jesus, seguindo os exemplos de Jesus, para refletirmos a imagem de Deus, não apenas e não simplesmente por imitação, mas por habitação. Isso faz toda a diferença. Nós não devemos espelhar a imagem de Deus porque somos meros imitadores. Não apenas por imitação, mas por habitação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. A questão é, meus irmãos, a imagem de quem nós temos refletido com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com os nossos hábitos, com a nossa vida no dia a dia. Que não seja apenas por imitação, mas que seja, meus queridos irmãos, por habitação. E aí eu faço a última pergunta a você. Quem habita o seu coração? Porque no final das contas, é isso que define o que de fato nós somos. Filhos de Deus, que espelham a glória do Deus invisível, ou criaturas rebeldes que se afastaram de Deus. Que Deus nos ajude a olharmos para dentro do nosso coração, a não apenas desejarmos, mas nos esforçarmos para refletirmos a glória da imagem do Deus invisível. E nesse momento, meus irmãos, seja qual for a constatação do seu coração a respeito de si mesmo, eu quero convidar você para que estejamos orando, para que Deus nos conceda a graça de, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com os nossos hábitos, refletirmos ao mundo a luz de Cristo nos nossos corações, para que possamos ser achados fiéis à palavra que temos sido instruídos, para que sejamos percebidos como a imagem do Deus invisível. Deus querido, nós reconhecemos que em muito nós falhamos contra Ti. Reconhecemos, ó Deus, que em muitas áreas da nossa vida temos ofuscado a imagem do Senhor. E por isso, Pai, nós pedimos perdão e ajuda. Deus, transforma os nossos pensamentos. Transforma, Deus, as nossas atitudes. Constrói na nossa vida hábitos que glorificam o Seu nome. Que possam, Deus, refletir a imagem do Senhor que está impressa no nosso coração, como nos diz a Sua palavra. Nos ajude, Deus, a sermos coerentes com aquilo que nós confessamos com os lábios e aquilo que nós vivemos no dia a dia. Nos ajude, Deus, a sermos filhos do Senhor, libertos da escravidão do pecado, que vivem como pessoas livres de fato. Nos ajuda nas nossas limitações. Nos ajuda, Deus, a que neste processo de transformação possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito, capacitados a continuar sendo transformados pelo Senhor. E que a boa mão do Senhor possa nos ter como vasos, ferramentas úteis para a plantação do Seu reino e para a glória do Seu nome. Por isso, Deus, permita que sejamos a imagem e semelhança do Deus invisível, o Deus que nos curvamos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos e também celebramos. Jesus Cristo, nosso Senhor.